Primeiro motivo é esse. Eles vão te ajudar a entender os assuntos mais difíceis, mais complexos, aqueles que dão um nó na nossa cabeça, né? Então, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade, por exemplo, com cálculo em matemática, quem tem dificuldade com cálculo em matemática, fala assim, eu tenho dificuldade em matemática, pra eu saber se vocês são mais de exatas ou mais de humanas, tá? Mas, se você é uma pessoa que tem uma grande dificuldade com matemática, é muito provável que você tenha uma deficiência, digamos assim, de algum tópico basal da matemática. Então, eu fui uma pessoa que por muito tempo tive dificuldade com matemática, eu admito e falo isso pra quem quiser ouvir, que eu tive muita dificuldade com matemática. Eu era a pessoa que chorava na escola por conta de aula de matemática. E isso até o ensino médio, até a faculdade. Eu lembro que eu saí chorando uma vez de uma prova de cálculo, e isso já tava grande, né? Só que até eu perceber o meu problema com a matemática, demorou bastante, sabe? Eu fui descobrir quando eu fui prestar vestibular de novo, que eu tinha saído já da Unesp, enfim. Então, o que acontecia comigo? Eu tinha dificuldade com temas muito básicos da matemática, que eu tive uma defasagem ali na terceira série, por aí. E aí, essa defasagem na terceira série complicou minha vida inteira, praticamente. Se eu soubesse que era tão simples, que era só voltar atrás, entender o que me fazia errar em matemática, seria muito mais fácil. Eu não teria chorado tanto em provas de matemática na minha vida, não teria tido tanta dificuldade com os trabalhos de matemática que tinha no ensino médio, que, meu Deus do céu. Mas enfim, tá? Então, basicamente, a maneira como você estuda os tópicos basais vai fazer com que você tenha um desempenho melhor nos outros assuntos que você vai estudar. É só você parar pra pensar, por exemplo, na construção de uma casa. Você não vai... Gente, eu não entendo nada de construção, tá? Mas você não vai colocar, por exemplo, telhas numa casa se você não tem as paredes ainda, né? Você precisa primeiro colocar as paredes, porque se não tiver parede não tem como você colocar um teto, não tem como você colocar nada, uma porta, uma janela, nada. Então o tópico basal é como se fosse a parede, sabe? Os bloquinhos ali pra você chegar nos conteúdos mais difíceis. Quando você tem dificuldade com aquele que é simples, você não consegue chegar no difícil. Segundo motivo para você estudar os tópicos basais, começar hoje assim a estudar os tópicos basais, é que às vezes eles aparecem na prova, de maneira bem direta mesmo, tá? Gente, quem tá chegando aí e não deu like ainda, dá uns like nessa live aí, produção. Que isso, vocês acham que cai o dedo pra dar like? Não cai não, só clicar no like. Então, olha só, gente, o que acontece? Quando você depara com uma questão que pede um tópico basal, tá? E você percebe que você não consegue resolver aquela questão, apesar de ser simples, você normalmente vai ativar um bugzinho no seu cérebro que vai te dizer assim: eita, você não conseguiu responder nem o fácil, meu anjão. Imagina o difícil, né? Então você acaba travando muitas vezes numa prova pelo fato de você não saber uma coisa que era simples, e aí você acaba errando mais questões do que você erraria normalmente, simplesmente porque você não conhecia um tópico basal. Então, resumidamente, estudem tópicos basais, porque isso é muito importante, tanto para você aprender novos conteúdos, quanto para quando você depara com um conteúdo específico ali, que é um tópico basal, tá? Pra quem tá aqui que vai prestar o vestibulinho da ETEC, que é a maioria no caso, né? O vestibulinho ele coloca muitos tópicos basais na prova, de todas as matérias. Então tem muita questão, por exemplo, que é de regra de 3. E, gente, regra de 3 é um tópico basal, né? É um cálculo simples que a gente faz utilizando divisão e multiplicação, basicamente. E aí a pessoa que tem dificuldade com esse tópico basal, ou que ela acha que ela sabe, mas no fundo ela não sabe tão bem assim, ela começa a travar durante a prova inteira porque ela não conseguiu responder uma questão simples. Ativa aquela ideia de, meu Deus, se eu não respondi o simples, imagina aquilo que era difícil, né? Então, por isso que é tão importante, tá?